Bom pessoal, vou tentar começar esse modelo aqui de vídeo aula. Isso daqui é só o projeto piloto e próximas aulas vou tentar desenvolver mais, trazer novos recursos, mas para início eu vou tentar esse modelo e aí a gente vai conversando, tá certo? Durante a semana. Eu trouxe para vocês hoje uma redação nota 1000 deste candidato aqui, Augusto Fernandes Escapinho. É um candidato que concluiu o ensino médio o ano passado, então ele está na mesma situação de vocês, no mesmo nível de vocês, para vocês verem realmente que não é impossível tirar uma boa nota, basta seguir aquelas dicas, praticar e estudar, que tudo dá certo, né? Muito bem. Como eu havia dito, essa é uma redação do ano passado, com o tema de democratização do acesso ao cinema, né? Eu acho que a maioria de vocês lembra. E aí eu vou fazer alguns apontamentos, algumas observações sobre a redação. Eu não vou fazer uma leitura completa da redação, porque vai ficar muito cansativo. Eu vou só apontar alguns aspectos que eu achei mais interessantes, mais importantes, né, já que ela foi uma redação nota 1000. E aí vou deixar o link disponível para o site que tem todas essas redações nota 1000 para vocês se basearem quando forem escrever. E que tem também essas folhinhas aqui de acordo com o que eles fizeram realmente. A primeira coisa que a gente tem que observar na redação dele é a quantidade de linhas, né? Das 30 linhas, ele escreveu 29. Vejam vocês que ele escreveu essa da 29 até a metade, então chegou na metade ou passou disso, já é considerado linha escrita. Então ele escreveu 29 linhas das 30, que é algo que eu sempre também digo para vocês, utilizar ao máximo o número de linhas disponível. O ideal é que vocês escrevam pelo menos 25 linhas, né? Para que vocês atinjam uma nota satisfatória, para que vocês consigam desenvolver o tema, para que vocês consigam realmente desenvolver os argumentos, vocês precisam escrever pelo menos 25 linhas. É claro que, professor, eu só consigo escrever 15, só consigo escrever 20 linhas, será que minha redação já está eliminada, eu vou reprovar por causa disso? Não, é óbvio que não, né? Lembrando que só reprova redações com menos de 7 linhas. A partir de 8 a redação já é corrigida. Mas redações com menos de 25 linhas têm grandes chances de não atingir uma nota boa, de ficar com 500, 600, talvez até menos. Eu não lembro de redações, existe, não é impossível, você pode escrever uma redação de 20 linhas e tirar uma boa nota, mas eu não lembro nos últimos anos disso ter acontecido. Alguém que escreveu redação de 20, 21 linhas ou menos, ter tirado uma boa nota. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é a questão da quantidade de linhas. A segunda coisa que a gente tem que observar na redação desse candidato é a organização do texto, né? Vejam que ele escreveu 4 parágrafos. Aquela estruturazinha também que eu sempre falo para vocês que é a estrutura ideal. Um parágrafo para a tese, 2 parágrafos para a argumentação e o último parágrafo para a proposta de intervenção, tá? O ideal é que os 2 parágrafos de argumentação sejam um pouco maiores do que os outros, mas vejam aqui no caso desse candidato que ele meio que colocou quase todas do mesmo tamanho e atingiu nota 1000, então também não é algo que seja obrigatório, tá? Agora, a estrutura mais fácil para que você alcance a nota máxima é essa estrutura aí com 4 parágrafos, né? E aí agora a gente vai pontuar algumas coisas que eu achei importantes aqui nessa redação. A primeira delas, se vocês prestarem atenção, é que ele já começa citando Aristóteles. A primeira coisa que ele faz, logo na tese, é citar Aristóteles, grande pensador da antiguidade. É como se ele estivesse apresentando o cartão de visita dele para o corretor. Digo, olha, eu sei do assunto, eu conheço o assunto, eu sei do que é que eu estou falando. É tanto que eu estou usando aqui Aristóteles, né? Quais são as duas coisas que uma redação tem que ter para que ela atinja uma nota boa, para que ela saia daquela multidão de 500, 600 que está lá na pista e vá para o camarote com a minoria, para 700, 800 ou até chegando a 1000. Quais são os dois elementos que a redação tem que ter? Primeiro de tudo, uso produtivo do repertório sociocultural
e segundo, indícios de autoria. Lembrando, o que é o uso produtivo do repertório sociocultural? É isso daqui que ele fez. Ó. Ele começa citando Aristóteles. No segundo parágrafo, ele vai falar da Constituição Federal. E lá no terceiro parágrafo, quando vocês forem ler a redação, vocês vão ver que ele citou Karl Marx. Então vejam o seguinte, ele trouxe elementos externos para a redação dele, né? Elementos que vão fundamentar tanto a tese como a argumentação dele. Ele utiliza Aristóteles aqui, por exemplo, para falar da importância do conhecimento, da importância da cultura. Tudo que ele traz tem a ver com o tema que ele está discutindo. Isso daí é uma das coisas mais importantes para que você atinja uma nota boa. É o que vai causar melhor impressão ao corretor e é o que vai acender a luzinha verde na cabeça dele para ele dar uma boa nota. É o uso produtivo do repertório sociocultural, é citar filósofos, sociólogos, estudiosos do conteúdo lá que vai cair. Então é isso que vocês têm que fazer, né? Isso vai trazer uma nota muito boa para vocês, que fique bem claro, tá? Então vejam isso. O que é indícios de autoria? É você mostrar que o texto é seu, que você não copiou nada do texto motivador, que se copiou foi uma palavra ou duas, mas você é o autor do texto, o texto é original. Se vocês prestarem também atenção no vocabulário, ele não utiliza nenhum vocabulário técnico, nenhum vocabulário específico de uma área específica. Não, o vocabulário dele está no mesmo nível do vocabulário de vocês. O que ele fez foi utilizar as palavras corretas na hora correta, evitar repetição de palavras, etc. Então isso aí vocês também podem fazer. Outra coisa bem interessante, bem importante que a gente pode observar aqui nessa redação é o uso de conectivos, né? Como assim? Se vocês observarem também, em cada início de parágrafo, ele vai utilizar um conectivo. Como consequência, portanto, lá no primeiro ele coloca, no segundo, de início. Por que que é importante? Esses conectivos eles vão dar continuidade ao que você estava escrevendo e vão ajudar a desenvolver os seus próximos argumentos. É ele que liga o que você estava escrevendo com o que você vai escrever. É exigido do aluno que ele comece cada parágrafo com um conectivo e que ele utilize esses conectivos também dentro dos parágrafos. Além de colocar entre os parágrafos, utilizá-lo dentro dos parágrafos para organizar o seu texto. É a competência 4. Isso aqui também esse candidato fez de maneira exemplar. Então a gente vai ver depois em futuras aulas esses conectivos, essas palavras que a gente pode usar, mas lembrem-se disso, isso daqui é muito importante. E por último, a proposta de intervenção. A proposta, como vocês bem lembram, é a sugestão para a solução, sugestão de solução para o problema apresentado, que nesse caso é a questão do acesso ao cinema, né? E aí vocês lembram que a proposta de intervenção tem que ter 5 elementos: agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. Traduzindo, tem que responder essas 5 perguntas: quem, o que, como, para quê e, além disso, detalhar alguns desses elementos, tá? Olha só, a proposta de intervenção desse candidato está bem distribuído esses 5 elementos e fica bem claro para a gente ver que ele trouxe esses 5 elementos. Ó. Quando ele diz, nesse âmbito cabe ao Ministério da Educação e da Cultura. Pronto, quem? Quem é que tem que agir para solucionar o problema? Quem? A gente. Ministério da Educação e da Cultura, né? Qual é a ação que ele deve promover? O que é que ele deve fazer? Promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Como? De que modo? Através de que meio? Por meio da instalação de cinemas. Olha aí. Só nesse comecinho aí ele já trouxe 3 elementos, né?
Quando ele coloca nas áreas urbanas mais periféricas, já é um detalhamento de como ele vai fazer isso. Ele traz outros detalhamentos, mas aí ele já trouxe detalhamentos. Lá no final, quando ele coloca a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual até o final, é para que tudo isso deve ser feito, é a finalidade. Então vejam que a proposta de intervenção dele tem todos os 5 elementos necessários para que ele atinja a nota máxima nessa competência, que é 200. Então vejam que ele conseguiu trazer tudo aquilo que é exigido. Ele não foi genial, ele não trouxe nada de outro mundo, mas ele conseguiu tirar a nota 1000. Então observem essas coisas quando forem escrever as redações de vocês. Eu vou corrigir as redações que vocês forem me entregando. E durante a semana eu vou postando novos vídeos, dicas, tá bom? Exercícios. Vou tentar fazer comentários também dos conteúdos que a gente está vendo, que estava vendo, concordância, modernismo. Vou tentar dar continuidade ao conteúdo sobre modernismo. Mas aí vocês vão ser avisados, tá certo? Por enquanto eu fico por aqui. Continuem com os estudos, boa sorte e até a próxima.